Como podemos nos defender das forças involutivas sem agredir a pessoa que está tomada por estas forças? Em geral, uma força involutiva está instalada quando nós damos alimento para ela, ou quando temos algo que corresponda a ela. Então ela se liga, ela fica à vontade, ela fica presente, ela fica fazendo parte. Então, veja quantas coisas mantêm as forças involutivas nas proximidades. Quando estamos com medo de alguma coisa, quando nos sentimos culpados de alguma coisa, quando temos ressentimentos e mágoas de alguma coisa. Veja, quantas forças involutivas já vão embora, vão longe, se a gente se examina só desses 3 pontos de vista, não? Medo, culpa, ressentimento e mágoa. Agora, outro setor. Possessividade, competitividade, desejo, vários, principalmente desejos de sensações. Então aí as forças involutivas têm um banquete para elas se alimentarem. Enfim, trabalhando estes pontos, ou melhor, a gente se simplificando, a gente se limpando destas coisas, trabalhando um ponto deste por vez em nós mesmos, não tem força involutiva que consiga atuar. Elas podem estar girando, podem estar esperando uma oportunidade, podem esperar que a gente abra uma porta, mas elas ficam à distância. Em você elas não podem se instalar, porque você não está com medo, você não está se sentindo culpado, você não tem mágoa por nada nem por ninguém, você não é possessivo, você não compete com os outros, você não se compara com ninguém, você não tem ciúme de ninguém, você não tem desejo algum, a não ser de suprir o que você tem que suprir no seu corpo, ou aquilo que aparece como necessidade de suprimento. Enfim, se você começa a cuidar destas coisas, você não precisa nem prestar atenção nas forças involutivas. As forças involutivas têm o campo delas neste planeta, que é um campo muito amplo, muito vasto, como vocês sabem, mas não entram em você, não se instalam em você. Agora, as pessoas que estão conosco, porque ela está perguntando como faço para tirar a força involutiva das outras pessoas. Primeiro precisa ver se a pessoa quer se liberar da força involutiva. Porque se ela não quer, porque se ela se alimenta da força involutiva, porque não é só a força involutiva que se alimenta da gente. Nós também podemos estar encontrando um alimento que corresponde à nossa necessidade lá nas forças involutivas. Então precisa ver se a pessoa quer isto, ou se a pessoa está bem lá com as forças involutivas. Se a pessoa está bem com as forças involutivas, se a pessoa está bem arrumada com elas, ela não perde por esperar. Porque a diferença entre as forças involutivas e as forças da luz é que as forças involutivas vão levando você até o ponto em que elas querem levar e em seguida elas te contrariam. Elas te decepcionam. Elas te apresentam uma situação que você não esperava. E aí então é só aí que você vai aprender a não contemporizar com força involutiva. Mas antes disso, ninguém afasta as forças involutivas. Porque as forças involutivas enganam. As forças involutivas alimentam a nossa vaidade. As forças involutivas alimentam a nossa inércia. As forças involutivas alimentam o nosso egoísmo. Então é muito difícil que uma pessoa que ainda não se desiludiu completamente com elas vá afastá-las. É muito difícil. Muito difícil. Por exemplo, precisa ver
Em que poltrona nós estamos sentados? Vocês já perceberam isto? Se a poltrona na qual vocês sentam está atendendo a sua tendência para a inércia, a sua tendência para a busca de conforto, a sua tendência para não estar alinhado, porque a própria poltrona, quando você senta, tira você de alinhamento, né? Mas tem gente que fica bem assim, porque ele ainda não quer se alinhar, ele ainda não quer se verticalizar, então ele quer uma poltrona estofada, com aqueles braços mesmo que quando ele põe assim, os braços afundam, porque ele não quer se verticalizar. Ele não quer nada com isso. Ele quer a mesma poltrona. Ele quer o colchão de molas. Ele quer a coisa macia. Ele não quer a saúde, ele não quer a verticalização. Ainda ele não está preparado para isto. Percebe esta encarnação terrestre? Que escola é, não é? E desde que você encarna, que essas forças estão em volta. Vocês já viram o berço de uma criança, dessas que são esperadas, né? Tem chupeta, tem não sei o quê, tem véuzinho, tem... Olha... É uma conspiração, é uma verdadeira conspiração para você não ser alinhado. Então, primeiro, nós precisamos despertar para estas coisas. Precisamos ver em que mundo estamos, com que estamos envolvidos. E se isso começa a nos incomodar, aí então começa um processo de purificação, começa um processo de união com o ser interior, começa um processo de verticalização. Mas para isto precisa muito chão para caminhar primeiro. E enquanto estas forças estão nos satisfazendo, não tem conversa nesse sentido. Por isso que a hierarquia, depois de milhões e milhões e milhões de anos no mesmo trabalho, resolveu trabalhar nos níveis superiores e deixar esses aqui mais entregues ao nosso livre-arbítrio. Porque talvez a gente chegue antes do que se a gente ficar muito pagiado, do que se a gente ficar muito apoiado demais. Porque aí nós não damos nem valor para aquilo que estamos recebendo. Você vê, você pode, por graça, por misericórdia, por dádiva do alto, oferecer as melhores condições possíveis para a evolução. E quanta gente vira as costas para isto, quanta gente prefere outra coisa, quantas pessoas preferem a evolução natural, em vez da evolução não natural, aquela evolução que exige um pouco de esforço, exige decisão, exige reflexão, exige discernimento, enfim, exige trabalho. Então nós precisamos estar muito cuidadosos com tudo isto, porque senão parece que as coisas são apresentadas com muita facilidade e a pessoa que ainda não tem necessidade de se transformar, esta pessoa que ainda não tem a devida visão de si próprio, acha que ela está bem assim, complicada, viciada, fora de ritmo, ela acha que ela está bem. Então você não pode estar expondo demais o ensinamento, você não pode estar expondo demais a graça, você não pode estar dando muitas coisas assim na bandeja, com muita facilidade, porque a pessoa não dá valor, a pessoa não sabe o que é aquilo, ela precisa ainda chegar num ponto, né, de saber isto.